Amém. Boa noite a você que está aí agora através do Facebook. Nós somos o Núcleo Avançado Cristo Vive, aqui na cidade de Mangaratiba. Nós estamos situados à Rua Paraty 54, Praia do Saco, Mangaratiba. Você pode estar conosco e vir fazer parte dessa família. Costumo dizer que o Núcleo Avançado Cristo Vive em Mangaratiba é o seu lugar de refúgio na Costa Verde. Então venha estar conosco terça-feira, 19 horas, nosso culto de oração. Quinta-feira, 19 horas, estudos das doutrinas da graça de Deus. E domingo, louvor, adoração e ministração da palavra. Venha, faça daqui o seu lugar de adoração ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis, ao nosso Pai Celestial. Boa noite mais uma vez, e agora eu quero convidar você a estar abrindo a sua Bíblia no livro de Jonas, capítulo 1, versículo 1 a 3. Tema da nossa mensagem dessa noite: obedeça o chamado do Senhor. Amém? Jonas, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Pai amado, Pai querido, Senhor dos senhores, nós aquietamos agora os nosso corpo, a nossa vida, abrimos os nossos ouvidos espirituais, os nossos olhos espirituais, para que essa palavra penetre, a ponto de dividir alma e espírito, junta e medula. Sim. Somos teus filhos. Sim. O Senhor tem o nosso nome escrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo. E nós estamos aqui nessa noite para louvar e agradecer o teu nome e ouvir de ti o que o Senhor tem para cada um de nós. Desde já nós te agradecemos por essa palavra, em nome de Jesus. E todos digam amém e amém. Vamos entender um pouquinho, vamos ver aqui quem era Jonas, para nós podermos entender o que o Senhor tem a falar conosco nessa noite. Porque na verdade nós estamos vivendo um tempo que cada um de nós tem um compromisso. Um compromisso com a nossa casa, um compromisso com a nossa família, um compromisso com a nossa nação. Mas também estamos vivendo um tempo que não estamos dando ouvido a esse chamado. Não digo nem a nós aqui, mas muitos têm esse chamado e não estão dando ouvido a esse chamado. Assim como Jonas também tentou fugir. Como se fosse fácil você dizer, vou fugir do Senhor, né? Sabemos que os olhos do Senhor estão em todo lugar. Então, aonde você for, Ele está te olhando. Aonde você for, Ele vai estar ali do teu lado, para te cuidar, para te guardar, mas também, se necessário for, para te puxar a orelha, te corrigir e te trazer de volta para o aprisco. Então, Jonas achou isso. Não, eu vou fugir daqui, é o que eu quero, né? É meu livre-arbítrio, como se existisse livre-arbítrio. Eu vou fazer o que eu quero. Mas aqui nesse caso aqui, até para isso nós vemos que não existe livre-arbítrio. Porque o Senhor foi lá e escolheu, não, eu quero que você faça a minha vontade. Então, o propósito de Deus para a nossa vida é que nós façamos a vontade do Senhor. E não adianta ficarmos relutando, porque Ele vai concluir o chamado que Ele tem para cada um de nós. Você é que escolhe. Pode ser de uma maneira doce, uma maneira suave, ou você vai, muitas das vezes, para dentro do ventre do peixe. Claro que hoje uma baleia não vai vir aqui, eles falam baleia, nós sabemos que é um grande peixe, mas o grande peixe não vai te pegar aqui. Mas existem grandes situações que podem acontecer para te trazer de volta aos caminhos do Senhor. Então o que nós vemos aqui? Quem era Jonas? Jonas era filho de Amitai. E lá em 2 Reis, capítulo 14, versículo 25, você vai confirmar isso também. Então ele era filho de Amitai.
Quem reinava na época era Jeroboão II. E Jeroboão fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então Jonas já estava numa situação de que o rei estava agindo errado. E ele estava ali profetizando a palavra do Senhor. Se nós olharmos bem, nós estamos vivendo um tempo assim. O mundo está aí, o Senhor diz para cada um de nós, não vos conformeis com esse século, mas as pessoas estão indo, olha, tá bom, aqui fora tá bom, do jeito que tá, é assim que eu quero viver. Então, o pai era nativo da cidade de Gat-Hefer. E Jonas foi o único profeta enviado aos gentios. Já naquela época, ele foi o único profeta enviado aos gentios. E aí, você vai vendo, e do jeito que ele agia, você percebe que ele não queria fazer isso. Porque tanto que ele falava, não, eu não vou, eu não quero que esse povo seja perdoado. O que ele sentia era isso, ele não queria ir lá, porque ele não queria que o povo fosse perdoado pelo Senhor. Mas ele foi o único enviado para lá. Nós temos aqui, lá em 1 Reis, capítulo 17, no versículo 8 ao versículo 10, 1 Reis 17, do 8 ao 10, diz assim, amém? Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo, dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou-se e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, peço uma vasilha de água para eu beber. Elias foi enviado a Sarepta. Eliseu foi para Damasco. 2 Reis, capítulo 8, versículo 7. Reis, capítulo 8, 7, diz assim, veio Eliseu a Damasco, estava doente Ben-Hadad, rei da Síria, e lhe anunciaram, dizendo, o homem de Deus é chegado aqui. Então, Elias vai para Sarepta, com uma missão, o Senhor só vai lá, tem uma viúva lá. Eliseu vai para Damasco, porque vai estar aqui com Ben-Hadad, e Jonas é enviado aos gentios. Te traz uma lembrança quando o Senhor Jesus disse, olha, não tomeis rumos aos gentios. Quando pega lá os seus apóstolos, olha, não tomeis rumo aos gentios. Eu costumo brincar, né, dizendo que nessa hora, talvez tenham perguntado, Jesus, e quem vai aos gentios? E aí ele deve ter respondido, calma, vai chegar o momento. Mais adiante, nós sabemos que foi o apóstolo Paulo trazer a mensagem aos gentios. Mas Jonas já tinha sido enviado aos gentios lá no tempo dele, no tempo em que ele estava vivendo e sobre o reinado do rei Jeroboão II. Mas somente Jonas é dado uma mensagem específica para esses. Você vê que Elias vai ter com uma viúva. Eliseu vai ter com Ben-Hadad, mas Jonas vai ter com um povo. Ele vai com uma mensagem para um povo, dizendo, olha, se arrependam, né? Vamos caminhar que a gente vai chegar lá. Então, era uma mensagem de arrependimento e de misericórdia. E nós estamos vivendo um tempo assim. Pessoas estão aguardando que, através de cada um de nós, possam ouvir uma mensagem de arrependimento e de misericórdia. E o que nós temos feito? Muitas das vezes nada. Muitas das vezes nada. Nós muitas das vezes entramos e saímos do comércio, do médico, da casa do amigo, e não dizemos nem assim, olha, que você tenha um dia abençoado.
Não dizemos nada, apenas nem se bobear, nem graça e paz nós damos. Tchau. Até amanhã. Depois eu volto. Esses jargõezinhos que nós já estamos acostumados. Quando, através da nossa vida, nós temos que fazer o quê? Abençoar. Olha, que o teu dia seja abençoado. Você vai aonde? Eu vou ao mercado. Olha, que você tenha uma ida ao mercado abençoada. Se nós precisamos aproveitar os momentos para estar abençoando. Porque nós fomos chamados para abençoar. Nós fomos chamados para fazer a diferença. Nós somos o quê? Embaixadores de Cristo aqui na terra. Amém. Fomos chamados para representá-lo aqui na terra. Então, o que acontece? Jonas vai enviado aos gentios com a mensagem de arrependimento e misericórdia. Jonas tinha um caráter o quê? Qual era o caráter de Jonas? Um caráter obstinado, irritado, mal-humorado e impaciente. Imagina um homem desse chamado a falar de arrependimento e misericórdia, mas ele é obstinado, irritado, mal-humorado e impaciente. Tinha o hábito de viver somente com o seu clã. O que eu entendo? Era aquele que era tudo por aqui e nada para lá. Não saio aqui dos meus limites, eu estou acostumado a viver aqui, é aqui que eu vou ficar e não vou mais a lugar nenhum. E às vezes também acontece com cada um de nós. Não, aonde eu estou está muito bom, se torna uma zona de conforto. E o Senhor não nos quer numa zona de conforto. Nós estamos vivendo tempos aí já de... Cada dia que passa você vê as coisas já começando a acontecer. E quem é que tem falado que Jesus está voltando? Você tem usado os teus dias para dizer, olha, se preparem. Jesus já não está nem à porta, ele já passou da porta há muito tempo. Temos rede social para poder ficar batendo papo, para mandar mensagem, muitas das vezes de receita de bolo ou coisa parecida, mas não usamos para falar do Senhor. Então, amados, politicamente, quem era Jonas? Era um patriota, amante leal de Israel. Então, ele era patriota. É Israel e é Israel. O que passar disso, eu sou contra. Então, politicamente, ele era patriota, tinha o hábito de viver em clã, tinha um caráter irritado, mal-humorado, impaciente, e religiosamente, ele professava um temor ao Senhor como o Deus do céu, o Criador do mar e da terra. Ele professava um temor ao Senhor. Então ele tinha temor ao Senhor, porque ele sabia que o Senhor era o Criador do céu e da terra. Agora, vamos voltar a Jonas, para a gente poder entender, começar a entender o caminhar da nossa mensagem. Jonas, capítulo 1, versículo 1 e 2. Vou botar aqui que a mão está seca. Jonas 1, 1 e 2. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então, vamos ver. Essa era uma orientação do Senhor. O que ele fala para Jonas? Dispõe-te, te coloque à disposição. Aí eu poderia parar agora e perguntar: temos nos colocado à disposição? É trabalho, é casa, é filho, é marido, é esposa, é o dia a dia, é o faz, o volta. E nós às vezes não temos tempo nem de parar para orar. Então nós não temos nos colocado à disposição. Precisamos nos colocar à disposição do Senhor. Como fazer?
Vamos começar fazendo o quê? Orando. Quando você se dispõe a orar, você já está dando o primeiro passo. Você, na sua oração, você vai, primeiro, interceder por você. Comece intercedendo por você. Depois, sua família, sua casa, sua fonte de renda, o país, a igreja. E você já está fazendo grande coisa. Se todos se colocarem à disposição no sentido de oração, uma oração pode muita coisa. A oração move céu e terra, move o mundo espiritual. Então nós precisamos nos colocar em posição de oração. Mais adiante, no versículo 3, nós vemos o quê? Vamos para lá ver, Jonas se dispôs para quê? Para fugir. Ele ficou com medo, eu não vou fazer nada disso. Eu vou lá falar para aqueles camaradas que eles têm que se arrepender. Eu quero que eles morram. Eu quero que eles morram. Eu não consigo. E olha, nós estamos vivendo um dia assim. A pessoa está lá e você olha e fala, como é que pode? Ainda ontem estava roubando, estava matando, estava bebendo, estava cheirando. Agora está aí, botou a gravata, botou o terno. Olha aquela ali, ó, ainda ontem estava aí, passei aí uns 2 meses atrás, estava ali no bar, olha lá, saindo com um, saindo com outro. Isso já é um erro. Isso aí você está julgando. Deus não transforma a vida, não? Começa pela minha. Eu sempre falo isso, quando não era convertido, gostava de samba, vivia metido em bloco, pulava carnaval, fumava, não era muito de beber, mas não bebia, mas bebia alguma. Hoje em dia, e Deus não transforma? Deus não pode mudar? Deus não pode mudar? Ah, é aquele ali, olha ali, aquele ali. Olha, para apontar, esquecem de que o Senhor pegou todo o nosso passado, o nosso pecado, os nossos erros, jogou no mar do esquecimento. E toda pessoa que se levanta para apontar o erro de alguém está sendo usado por Satanás. Porque o Senhor não lembra. Se você chegar diante do Senhor e falar para ele, mas o Senhor não lembra naquele dia que eu fiz isso? Eu não me lembro, não. Eu joguei o seu passado, os seus pecados, passado, presente e futuro, no mar do esquecimento. E as pessoas estão preocupadas a apontar. Jonas estava preocupado em dizer, não, eu quero que eles morram. Ele tinha lá as razões dele para dizer isso, mas o Senhor não queria que ele agisse dessa forma. Tanto que lá no final você vai ver, né, que ele, depois que ele cumpre o mandato do Senhor, vamos chegar mais adiante, mas ele vai, senta lá, o Senhor faz crescer a plantinha, faz aquela sombra, ele tira lá um sono. No que ele está dormindo, o Senhor vai lá e pum, mata a plantinha, e ele fala, mas você matou a plantinha. E ele reclama porque o Senhor matou a plantinha, e o Senhor fala, mas você está preocupado com a plantinha e com as outras pessoas que estão lá na cidade. Você ficou chateado e você não queria falar da minha palavra. Então, amados, o que nós vemos aqui? Ele vai o quê? Ele chega aqui e diz o quê? Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. Como falamos no início, como se fosse fácil fugir da presença do Senhor. Eu vou fugir da presença do Senhor. Eu não vou aparecer mais, eu não quero saber. Olha, eu não vou cumprir, eu não volto mais. Muitas das vezes eu encontro pessoas que falam assim, eu já fui da igreja, mas eu me aborreci tanto, e eu não vou de falar muito, eu pergunto logo, o que Jesus fez para você? Entendeu? Eu já fui pastor, hoje eu não sou mais, porque aquela irmãzinha dali me olhou de cara, me falou, agora eu não quero saber, foi a irmãzinha, o que Jesus fez por mim? Ele deu a vida dele, ele vendeu todo o seu sangue pela minha vida. Se eu estou aqui hoje, se eu tenho minha família, se eu tenho meu trabalho, se eu estou aqui pregando ou ministrando a palavra, é porque ele deu a vida dele por mim. E quem falar alguma coisa de mim, quem falar alguma coisa de você, vai se entender com ele. Mas aí as pessoas fazem biquinho, bate o pé e aí vão fazer a vontade do outro. Né? Eu não quero saber desse Deus, vai fazer a vontade do outro. Está lá no mundo, volta para o mundo. Volta para onde o Senhor foi lá e resgatou. Porque Ele nos tira do império das trevas e nos traz para o reino do Filho do seu amor. A pessoa volta para lá.
Agora aquele negócio, se é filho, passa lá um pouquinho, um breve tempo, mas o Senhor vai lá e traz de volta. Ele não perde nenhum dos seus filhos. Se é ovelha, ouve a voz do Senhor. Você pode estar lá no meio do forró, você pode estar lá no baile funk, você pode estar onde você quiser. Mas se você é ovelha, a palavra de Deus diz o quê? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. É por isso que não adianta fugir. Jonas tentou fugir, mas ele falou, você é minha ovelha, meu filho. Você vai ouvir a minha voz. Você vai fazer o que eu quero. Então, não conseguiu o seu intento. Era fugir, ele não conseguiu. Jonas achava que podia fugir da presença, mas não deu para acontecer isso. Não podemos fugir dos desígnios do Senhor. Não podemos fugir. O que Deus tem preparado para a minha vida, o que Deus tem preparado para a tua vida, não adianta que você não vai conseguir fugir. O chamado que Deus tem para a tua vida, o chamado que Deus tem para a minha vida, não adianta, porque vai se cumprir. Quer você queira, quer você não queira, o chamado que Deus tem vai se cumprir na sua vida. Não, eu não quero. Vai se cumprir na sua vida. Não tem opção. A palavra diz que todos os nossos dias já estão escritos desde antes da fundação do mundo. O autor da vida é o Senhor. Então, os meus dias e os teus dias já estão todos escritos. Ele conhece todos eles. Nós não conhecemos. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. O Senhor sabe. Você não sabe o que vai acontecer daqui a um ano. O Senhor sabe. Você não sabe, mas Ele sabe. Salmo 73, versículo 24. Salmo 73, versículo 24. Amém? Amém. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem é que guia? O Senhor. Não está aqui. Tu me guias com o teu conselho. Somos guiados com o conselho do Senhor. E como nós vamos ser guiados? Ouvindo a voz do Senhor. Às vezes é o que eu falo, né? As pessoas vão lá orar. Aí se ajoelha. Senhor, me dá, eu quero, me dá, eu quero. Senhor, faz isso. Aí na hora que é para ouvir o que Deus tem para falar, em nome de Jesus, amém. Agora eu vou para o trabalho. Ué, é um diálogo ou é um monólogo? Você fala e não quer escutar? Você tem que parar para ouvir. Ah, o Senhor não fala comigo. Você já parou para ouvir o Senhor? Já dei testemunho, né? Eu um dia falei, Senhor, eu estou tão sozinho, eu queria sentir um afago seu na minha cabeça. Meus cabelos ficaram todos arrepiados. Eu senti a mão de Deus acariciando meu cabelo. Você precisa parar para ouvir o que Deus quer falar contigo. E Deus quer falar contigo. Quando estava internado lá no Arnes, Deus enviou um anjo para dizer o quê? Eu te amo. E quando eu tentei me desvencilhar para ver quem era o anjo ainda me travou. Mais ainda foi quando ele falou. São coisas que nós precisamos aprender a ouvir a voz do Senhor. Ter comunhão com o Senhor. Arranjar tempo para ouvir a voz do Senhor. Ter tempo de oração. Essa noite era 3 horas da manhã, eu estava sentado orando. Ah, pastor, que é isso? O senhor está falando isso para se engrandecer? Não, tem dia que nem 3 horas eu estou acordado. Às vezes eu vou orar lá para as 6, mas eu sempre tenho meu tempo de oração. Eu sempre vou ter meu tempo para ter a minha leitura bíblica e meu tempo de oração. Se eu não tiver com uma Bíblia em papel, ela está no meu celular. Eu sempre vou ter meu tempo de oração.
Nós precisamos ter tempo para o Senhor. Ele tem tempo para a gente. Ele tem tempo para a gente. Ele não nos abandona. Você vê que ele fala, nós nos deitamos e logo pegamos no sono. E o Senhor guarda o nosso sono. Então, ele tem tempo para a gente, até para guardar o nosso sono, para que nada de mal nos aconteça. E nós nunca temos tempo para o Senhor. Vamos mais um bocadinho. Provérbios 19, versículo 21. Provérbios, capítulo 19, versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. O coração do homem faz plano, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então, nós temos muitos propósitos, aqui mesmo, nós temos muitos sonhos, muitos propósitos. Já estamos aí com os vidros, já ganhamos os vidros, botar a porta. Senhor, queremos botar a porta, queremos botar a porta. Um amigo lá no Rio, eu tenho umas portas aqui, vou levar para ele. Está aí as portas. Agora precisamos das ferragens, porque elas foram tiradas para ser colocada, vai ser colocada. Então já tem vidro, é o nosso projeto. Porta no lugar. Porta no lugar, qual é o nosso próximo passo? Parede derrubada. Por quê? A igreja vai crescer para lá. Mais um cômodo. Vamos abrir mais espaço. Ah, mas são muitos. Estamos em 4 hoje. Mas o Senhor tem enviado os nossos recursos. Está aí. Temos 2 baldes de massa já temos os vidros, o próximo cômodo já está com a janela grande, que é para ficar bem arejado. O Senhor tem nos sustentado. É verdade, Jesus. E assim nós vamos caminhando, dia a dia. Mas, Provérbios 19, 21, diz o quê? Vamos ler de novo? Muitos propósitos há no coração do homem, mas os desígnios do Senhor permanecerá. Ele é que sabe a hora que a porta vai para o lugar. Ele que sabe como a parede vai cair. Ah, então eu vou ficar sentado aqui esperando. Não, eu vou continuar pregando a palavra. Porque o Senhor vai continuar enviando pessoas para estar nos auxiliando, seja de forma braçal, seja de forma financeira, seja como for, para que esses desígnios sejam alcançados. Aleluia. Nós não podemos desistir. Glória a Deus. Né? É aquela história da andorinha, a floresta pegando fogo, e ela ia lá com o biquinho e jogava uma gotinha d'água. Andorinha, você não vai apagar o fogo. Eu não vou apagar o fogo, mas eu estou fazendo a minha parte. Nós estamos aqui fazendo o quê? A nossa parte. Ainda há pouco eu estava falando, a senhora não tinha chego ainda, está desligada as 2 caixas grandes, estou testando as caixas menores, porque as caixas grandes vão para dentro do carro para fazer evangelismo. Se nós ficarmos parados aqui também, vamos dar mais um passo. Ah, mas o carro está parado ali porque está com a mola quebrada, vai ser trocado e o carro vai para a rua. Em nome de Jesus. Vamos evangelizar. Vamos falar. Nós estamos fazendo a nossa parte. No dia que nós chegarmos diante do Senhor, Ele vai dizer, foi bom, hein? Quando Ele puxar lá o nosso holograma, o nosso DVD, o nosso CD, eu não sei como vai estar, como é que nós vamos encontrar a nossa ficha, mas ela vai aparecer de uma forma e Ele vai dizer, ah, mas nesse dia vocês estavam aqui. Bem-vindo, servos bons e fiéis. Essa palavra que eu quero ouvir, essa palavra que eu quero que você ouça quando nós estivermos diante do Senhor. Né? Jeremias 29, 11 diz o quê? Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, quem tem pensamento, quem sabe da nossa vida é o Senhor. E Jonas achou que não. Jonas, não. Eu vou fazer do meu jeito. Eu vou chegar lá e vou fazer do meu jeito. Vamos voltar lá em Jonas. Jonas, capítulo 1, versículo 4.
versículo 4, diz assim, bom, já sabemos que Jonas ficou rebelde, disse que bateu o pezinho, não vou fazer nada, não vou obedecer, eu vou fugir daqui e não vou cumprir o mandato do Senhor. Versículo 4, mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, fez no mar uma grande tempestade e o navio estava a ponto de se despedaçar. Daqui para diante nós sabemos o que aconteceu. Jogaram sorte, caiu sobre Jonas, ele se apresentou, pegaram ele e jogaram no mar. E aí o Senhor já tinha preparado lá um grande peixe. Eu não sei porque toda vez que eu falo desse grande peixe, eu me lembro de um dos primeiros livros que eu li ainda criança, 20 Mil Léguas Submarinas, de Júlio Verne, e tinha lá um grande submarino que parecia um peixe. Então, o Júlio Verne naquela época tinha essas ideias, né? Então, ele é lançado no mar, e aí ele é resgatado por esse grande peixe, e ele vai ser jogado aonde? Em Nínive. Ele vai fazer a vontade do Senhor. Eu me lembro, pequeno, 7 anos, morava em Madureira, na rua Dona Clara, e tinha a rua do lado, com a Carlos Xavier, tinha um clube que a gente chamava Clube dos Bombeiros. E lá naquela época ia lá, ainda existe o Clube dos Bombeiros, né? Só que agora está mais bonito, né? No meu tempo era pequenininho lá, e ia lá um pregador, não me recordo se era o missionário Cecílio, não me recordo quem era, e eles faziam lá os cultos e eu ia lá. Minha mãe ia porque a amiga ia para levar a filha que tinha problema de bronquite, não sei o quê, e eu ia lá. Já ouvia a palavra do Senhor. Mas fomos crescendo e andou. Em 1986 eu entrei na igreja, tinha lá um pregador chamado Jânio Kempis pregando num telão. E naquele 1986, eu já casado, com filho, foi o dia que o Senhor falou, acabou a sua gracinha de ficar querendo fugir para Tarsis. Eu quero você em Nínive. Você entendeu, seu Milton? Acabou. Foi naquele dia que o Senhor me alcançou. Agora você vai começar a fazer a minha vontade. Nós estamos no ano de 2022. Quantos anos já se vão? Fazendo a vontade do Senhor. Não, amados, não adianta. O tempo é de Deus, mas acontece que quando esse peixe vai lá, e Jonas faz uma oração, que está aí no capítulo 2, que diz assim, então Jonas, no ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse, na minha angústia clamei ao Senhor. Eu quero ir devagar nessa oração, porque, veja bem, tinha necessidade de ser na angústia? Tinha necessidade? Tem necessidade de você estar passando o que você está passando? E eu não estou falando só para nós que estamos aqui, eu estou falando para aqueles que estão através do Facebook, para aqueles que vão ouvir depois através do YouTube. Não sei aonde nós vamos alcançar, mas tem necessidade de você estar passando por rebeldia, por bater o pé e dizer que não vai fazer a vontade do Senhor? Tem necessidade? Vamos continuar na oração de Jonas. E ele me respondeu, do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Lá no meio do mar, dentro de um peixe totalmente escuro, ele estava fugindo, era um bom lugar para continuar escondido, mas foi dali, daquele lugar escuro, que o Senhor ouviu a voz de Jonas. Então nos mostra que ninguém foge da vontade do Senhor. Versículo 3, pois me lançaste no profundo do coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? Ele agora lembrou que tinha um santo templo do Senhor. Muitas das vezes só lembrando do Senhor quando estamos no meio do abismo, no meio da angústia, no meio da tribulação.
Eu torno a repetir, seria tão mais fácil? Não é tão mais fácil você aproveitar o momento que nós vivemos, que é o momento da graça de Deus? Você hoje levanta a tua mão e diz: Senhor, eu te confesso como meu único e suficiente Salvador, de todo o coração, e o Senhor vai, te abraça, te leva, te cuida, guarda a tua vida. Depois não vai ser mais assim. Versículo 5: as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, as águas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, o Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. E subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que me entregaram, se entregaram à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, o que votei e pagarei. Ao Senhor pertence a minha salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas em terra. O Senhor viu naquela oração arrependimento, sinceridade de coração. Porque tem gente também que, a partir desse momento agora, a vida de Jonas começa a mudar. Então, amados, após essa oração, o Senhor deu ordem ao peixe, versículo 10, está aí, vomitou Jonas, e o Senhor fala novamente a Jonas, aí no capítulo 3, versículo 1 a 4. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe, vai à grande cidade de Nínive, proclama contra ela a mensagem que te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Tamanho da cidade, a cidade era grande, era 3 dias para percorrer a cidade. Olha o versículo 4. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de 1 dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Uma cidade que era para ser percorrida em 3 dias. Se ele tivesse ouvido o chamado, ele teria ido pregar a palavra com tranquilidade. Porque ele estava dentro do plano de Deus. E ele agora teve que fazer a coisa mais rápido. Agora preciso. Ele estava no impacto do que tinha passado. Em 1 dia, uma cidade que era para ser percorrida em 3, ele percorreu em 1 dia, pregando a palavra do Senhor. A mensagem de Jonas causou efeito aos ninivitas. No versículo 5, ao versículo 10 do capítulo 3, diz assim: os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegando essa notícia ao rei de Nínive, ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre as cinzas. E fez proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto homens como animais. E clamaram fortemente a Deus, e se converteram cada um do seu mau caminho, da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Depois que Jonas chegou lá, que Jonas deu a mensagem, o rei ouviu, o rei proclamou um jejum completo na cidade, a palavra foi pregada, eles de coração vieram, se converteram, e o Senhor Deus não imputou a eles o que já estava programado para ser feito. Como o Senhor tem falado contigo? Você pode dizer agora assim: pastor, mas nós não jejuamos. Sim.
mas você pode se afastar do mundo. Não nos conformeis com esse século. Não, mas que não, pastor, não é bem assim, é tudo normal. Não é normal. As pessoas não estão nem aí. Eu estava falando aqui domingo passado, brincando, até a Maria Clara estava aqui, eu pegando o celular dela. Hoje em dia, você vê algo acontecendo, as pessoas pegam o celular para filmar, seja o que for, seja um matando o outro, seja um roubando o outro, seja um homem agredindo uma mulher, ou um homem agredindo uma criança. As pessoas não vão ali socorrer. Parece que o coração tá duro, virou de pedra. Estão filmando. Estão filmando. Quando muitas das vezes você pode interromper uma situação dessa. Mas tem um ditado que diz: briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. E aí deixa o mundo virar de cabeça para baixo, igual está virando. Então, como o Senhor tem falado contigo? O que o Senhor tem mandado você fazer e você não tem feito? Nós recebemos na virada do ano a profecia de um grande avivamento para o ano de 2022. Eu já ouvi de muitas pessoas falar: grande avivamento, rapaz. A política como é que está? O Brasil está de cabeça para baixo, mas o Brasil tem uma profecia de que daqui vai sair a palavra para o mundo. Billy Graham, numa oração, parou diante da bandeira brasileira e ficou parado um bom tempo ali. Depois perguntaram por que ele estava parado. Não, porque é daqui que vai sair o grande avivamento mundial. Que isso, rapaz, do Brasil, a terra do carnaval, a terra do samba, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então nós precisamos acreditar, mas nós precisamos levantar a nossa voz. E nós recebemos essa palavra, fomos chamados a dar voz de rebate a essa mensagem. Está lá em Joel, capítulo 2, versículo 1 e 2. Joel, capítulo 2, versículo 1 e 2 diz assim: tocai a trombeta em Sião, dai voz de rebate no meu santo monte, perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e está próximo. O dia do Senhor vem e está próximo. E o que nós temos feito? Se nós olharmos, talvez sejamos poucos, um dos poucos que ainda falam: o Senhor está próximo. A volta do Senhor está bem próxima. Não, falar em avivamento, rapaz, que nada. Política está aí, é um igual ao outro, é tudo farinha. Eu não estou falando de política, eu estou falando da palavra do Senhor. Se você procurar os grandes avivamentos que aconteceram, alguém disse: olha, vamos orar. O Brasil precisa orar. Nós precisamos nos levantar em oração. Pastor, somos só 4. Chame mais um, faz 8. 8, chama mais um, vai fazer 16. Pega a sua rede social e diga assim: vamos marcar às 18 horas para nós ganharmos 3 minutos orando pelo Brasil. Faça isso. Todos nós temos grupos. E a gente dá sorriso, kkkk, dá tchauzinho. Faça isso. Vamos amanhã marcar às 18 horas, às 19 horas, para não dizer que eu estou dando um horário. Marque uma hora, a hora melhor para você. Olha, o meu melhor horário é às 5 horas da manhã, no grupo. Quem pode me acompanhar às 5 horas da manhã para nós tirarmos 3 minutos, 5 minutos e estarmos orando pela nossa nação? Faça isso agora. Nós temos países próximos aqui que você já não pode mais falar no nome de Jesus. Nós ainda podemos. Se nós resolvemos sair daqui agora correndo e gritando: Jesus Cristo voltará pelo meio da rua, ninguém pode fazer nada com a gente. Só chamar de maluco, né? Mas eu não estou falando em parar a gente, levar preso. Podemos ainda fazer isso.
Eu estou querendo preparar o carro para fazer evangelismo, ainda podemos fazer isso. Já na Colômbia, outro dia o governo assumiu, já não se fala mais. Tem lugares que as igrejas estão sendo quebradas. Quando eu falo igreja, eu não estou falando igreja evangélica só não. Igreja católica. Estão entrando, estão quebrando imagem. Falta de respeito. Vamos ficar calados? Vamos ficar calados. Eu estava preparando essa mensagem, eu estava me lembrando de Jeremias, eu estava me lembrando de Isaías. Esses homens que lá atrás foram açoitados, levados chicotados, apanhados em prol do nome do Senhor. Muitas das vezes, amados, nós não colocamos a nossa voz diante dos nossos familiares, dos nossos amigos de trabalho. Nós não falamos nos nossos amigos de trabalho. A palavra do Senhor diz que a mulher sábia edifica a sua casa, né? E o homem sábio também edifica a sua casa. E muitas das vezes o marido não fala com a mulher direito, briga com a mulher briga com o marido. E aí chega dia de domingo, sai lá a família toda, cada um com a Bíblia debaixo do braço, e alguém olha e fala, nossa, ser crente é aquilo, eu não quero. Qual tem sido o nosso testemunho? Como temos nos portado? Você não vai ser durão, você não precisa ficar amarrado. Antigamente, lembramos que era assim, era todo mundo de cara amarrada, né? Os homens usavam o chapéu, a Bíblia debaixo do braço, amarrava a cara e ia para a igreja de cara amarrada. Não, não é isso. Mas eu estou falando para você aproveitar as oportunidades. Jonas podia ter aproveitado a oportunidade, mas ele cumpriu o chamado do Senhor. Depois do que ele passou, ele teve que cumprir. Na marra. Será que você... A irmã falou, na marra, e é verdade, é na marra. Será que você vai cumprir na marra? Será? Mas vai cumprir. Eu, em 2011, quando vim para cá, na virada 11, 12, eu falei para minha esposa, minha família toda daqui, eu dizia para ela, eu pastoreava uma igreja em Seropédica, e eu dizia para ela, minha vontade é ter uma kitnet em Mangaratiba, sexta-feira acaba meu horário de trabalho, a gente vai para Mangaratiba, sábado a gente vai para a praia, domingo de manhã a gente sai, vem para a Seropédica, eu prego a palavra, nós ficamos aqui na igreja, passamos o dia aqui e vamos para casa, morava em Anchieta. E no início de 2012, Deus me trouxe inteiro para cá. E aí? Não sei por quanto tempo, mas ele me trouxe para cá. Em 1998, né, nós tínhamos um trabalho na Rádio Paraíso. Eu vinha do Rio para a Rádio Paraíso, todo sábado de manhã, que era o projeto Costa Verde para Cristo, que era da Igreja Cristo Vive de Anchieta. Isso em 1998. De lá, fui para um lado, fui para o outro, fui pastorear a igreja de Seropédica. Quando chegou em 2012, vim para cá. Veio a pandemia, tivemos que, a Seropédica parou, e aí eu falei para ela, olha, eu vou ficar quietinho e vou aguardar os desígnios do Senhor. Aí fui visitar a igreja Cristo Vive em Campinho, voltei a casa, fui recebido. 3 meses depois fui chamado para assumir o núcleo aqui de Mangaratiba, e na nossa convenção agora do dia 16 de julho recebemos autorização para já levantarmos como igreja. Estamos só esperando como vai acontecer. São os desígnios de Deus. Eu vou contra? Poderia não? Deus, eu estou aqui hoje com 4, eu sou o 4, temos 4 pessoas, eu e mais 3. O Senhor está aqui. Aleluia, glória a Deus. A palavra está sendo pregada através de cada um de nós. E não sabemos o dia de amanhã. É verdade, Jesus. Nós estamos fazendo a vontade do Senhor. Aleluia. Jonas falou, eu não. Eu vou para Tarsis. Olha, lá em Tarsis o negócio é outro, Deus não vai me achar, porque Tarsis já era lá para o lado da Espanha, era mais distante. Eu vou para bem longe. O Senhor falou, vai não, já preparei um grande peixe, está te esperando lá no meio do caminho. Você vai aprender comigo. Vou te ensinar quem sou eu. Você acha que eu não te ouço? Pois eu vou te ouvir. Mas lá do ventre do peixe. Você já imaginou? Né? Ficar ali com aquele cheiro.
A gente limpa o peixe em casa, já fica com cheiro na mão. Imagina como ele não saiu de dentro daquele peixe. Saiu sem cheiro nenhum, porque Deus não faz nada errado. Na saída, Deus aplicou lá um perfume nele e ele saiu para pregar a palavra. Saiu com tanto gás. Cadê o teu gás? Jonas saiu com tanto gás que a cidade que era para percorrer em 3 dias, ele fez em 1, pregando a palavra. E a palavra foi ouvida. E aí nós falamos, ninguém vai me ouvir, que não vai ouvir o quê? A palavra de Deus, ela não volta vazia. Você não está falando de você está falando da palavra do Senhor, e ela não volta vazia. Quantas pessoas têm ouvido através de você a palavra do Senhor? É tempo de avivamento. O que é avivamento? É nós falarmos a palavra, é a pessoa se avivar. É a pessoa dizer, não, estou junto, eu quero, vamos lá, vamos fazer. Seja 1, seja 2, seja 3, e vai somando. Quem dá o crescimento é o Senhor. Você semeia, você rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Depois que Jonas pregou a palavra do Senhor em Nínive, houve um grande mover de Deus. As pessoas passaram a viver um novo tempo. Houve perdão do Senhor para aquele povo. Talvez quando você se levantar para falar do Senhor, vai ter um novo tempo na tua casa, vai ter um novo tempo na tua família, vai ter um novo tempo no meio dos teus amigos. E as pessoas vão viver um novo tempo através de você, porque vai haver o perdão do Senhor para essas vidas. Nós queremos ver nossos amigos salvos. Queremos ou não queremos? Amém. Sim. Mas não falamos de Jesus. Como é que eles vão ser salvos? Ah, pastor, outro fala. Ué, pastor, as pedras clamarão. Ué, e o teu chamado onde fica? E quando você estiver diante do Senhor, que o Senhor falar, e quando eu mandei você fazer e você não fez? E agora? Você preferiu ficar... Amados, nós estamos vivendo um pós-pandemia, ela não acabou por completo, mas já estamos aí começando a nos mover nesse novo tempo, né? Nesse novo normal que eles falam, mas as igrejas estão vazias. As pessoas se acostumaram a ficar em casa. Ficar em casa, ouvir o culto das 9 da igreja tal. A palavra de Deus diz, sabe o quê? Não deixeis de vos congregar. Não deixe de estar juntinho. Ah, mas a gente não pode dar beijinho. Dá soquinho. A gente não pode abraçar. Faz assim. Tum, tum. Mas esteja junto. Sinta o calor. Né? Ainda há pouco nós aqui nos emocionamos aqui um pouco. Palmas, aleluia. Aí você em casa, o pastor está falando, você está lá de frente ali. Ah, vou tomar um café. Foi na hora que o pastor falou a palavra que era para a tua vida, você foi tomar um café. Ah, eu estou com sede, vou tomar água. Você não presta atenção. Mas tem gente que está achando isso normal. Desculpa eu te interromper, eu assisto o culto da igreja que eu frequento, lá em Batista Betânia, lá da Sulacap. Então de manhã começa o culto 10 horas da manhã, eu fico ali quietinho, para mim eu estou dentro da casa do Senhor. Mas são poucos que fazem isso. Tem que ficar ali. São poucos que fazem isso. Não levanta para beber água, não levanta para ir no banho. Levanta, as pessoas. São poucas, as pessoas não querem fazer Mas isso. mesmo dentro da igreja, as pessoas... Sim, mas se torna até mais difícil, né? Então, amado, nós queremos ver os nossos amigos salvos, mas não falamos de Jesus. Queremos ver nossa família salva, mas não falamos de Jesus. Não fique postergando a vontade de Deus para a tua vida, pois Ele é soberano e a sua vontade vai ser realizada. Você é filho. Se você nunca leu, procura na Bíblia a passagem do filho pródigo. Ele disse, eu vou viver minha vida. Perdeu tudo. Mas ele não foi abandonado. Porque quando ele voltou para casa, ele falou, eu vou para a casa do meu pai, porque lá tem farelo de porco para mim comer. Vou lá comer as alfarrobas lá. Mas ele foi bem recebido. Você vai ser bem recebido. Mas você vai... Jonas cumpriu a palavra do Senhor. Mesmo assim, ainda ficou meio rebeldezinho, ficou com raiva porque o Senhor fez esse grande governo lá em Nínive.
Mas o Senhor depois mostrou a ele. Mostrou para ele que eu ouço a tua voz, quer que você esteja. Talvez você esteja dizendo assim, Deus não ouve mais a minha voz, pois Ele está falando contigo e Ele quer falar contigo. É só você abrir o seu coração. Quer você queira ou quer você não queira, a vontade do Senhor vai se cumprir na tua vida. E o meu convite para você essa noite é: deixa de ser turrão. Desculpe o termo acadêmico. Deixa de ser turrão. Deixa de ser ranzinza. Deixa de ser igual Jonas, teimoso. Deixa de ser teimosa. Saiba que quando você faz a vontade do Senhor, o maior beneficiado é você. Quando você faz a vontade do Senhor, o maior beneficiado é você. O que o Senhor tem falado para você? O que o Senhor tem te chamado? Como o Senhor tem te chamado? O que o Senhor tem dito para você? Qual o peixe que você está? Qual a situação que você está vivendo? Que parece um grande peixe. Você está se sentindo num beco sem saída. Você não está conseguindo enxergar a luz no fim do túnel. Porque talvez você esteja... eu estou chateado. Eu fui na igreja e o irmão não falou comigo. Muitas das vezes você não deixa nem Deus falar contigo. E Ele não está chateado com você. Eu estou chateado. Eu queria fazer isso. Eu não consigo. Você já perguntou a Deus se esse é o caminho certo? A vontade de Deus para nós, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. O que Deus tem falado para você? Feche os teus olhos. Tire 1 minuto. Pergunte a Deus, o que o Senhor quer da minha vida? O que o Senhor quer que eu faça? A quem devo ir? Se Jonas não tivesse sido tão turrão, não tivesse aquele gênio dele, né? Obstinado, irritado, mal-humorado, impaciente, achando que ele podia resolver tudo, as coisas teriam acontecido de outra forma. Porque eu sempre gosto de terminar os nossos cultos cantando aquele louvor que diz: aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel. Sim, Ele é fiel. Não descansará, não desistirá enquanto não houver terminado. Não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Sim, Ele é. Ele tem te chamado, Ele tem falado contigo. Você tem recalcitrado, você tem postergado a vontade de Deus na tua vida. Mas Ele te diz nessa noite: o tempo é hoje. Quero fazer coisas grandes e firmes aqui na terra e nos céus. Ele te chamou desde antes da fundação do mundo com santa vocação. Ele tem o teu nome escrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo. Ele te predestinou, Ele te chamou, Ele te elegeu, Ele te justificou. E Ele nessa noite diz para você: meu filho, minha filha, eu sou contigo, eu não te abandonei. Se você pensa que eu te abandonei, eu não te abandonei. Eu estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Só quero que você ouça a minha voz. Só quero que você entenda
que o que eu tenho para você é o melhor para a tua vida. Amém, Jesus. Porque é a minha vontade. Porque é a minha vontade que vai prevalecer na tua vida. Parece mesmo que minhas promessas eu não vou viver. Possuir a terra onde a honra, leite e mel, com meus filhos ao redor, vejo as bênçãos sobre os meus. Aquele que começou a boa obra. Sei, Pai, que o Senhor tem coisas grandes e firmes para o nosso ministério, para a nossa casa, para a nossa vida. Guarda, Pai, cada um nessa noite em tuas mãos, Pai querido. Tenhamos uma semana abençoada, estamos começando hoje já um novo mês. Faltam 4 meses para o fim do ano. Aproveite esses 4 meses, dê voz de rebate à palavra do Senhor, de um grande avivamento para a nossa nação, de um grande avivamento para a tua casa, para a tua vida. Não desista, levanta a tua cabeça, ergue-te para brilhar, porque o Senhor é contigo. Ele não te chamou para você ser humilhado, ser humilhada. Ele te chamou de filho, Ele te chamou de filha. Sim, Jesus Ele quer fazer a tua vontade, a sua vontade na tua vida. Descansa o teu coração, descansa o teu coração, porque Ele quer fazer coisa grande e firme na tua vida. Aqui na terra, e estenda as suas mãos em direção ao altar. Louvado seja o nome do Senhor. Que o grande amor de Deus, que a graça redentora e salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Santo Espírito da promessa habite na tua vida não só hoje, mas para todo sempre. E quantos creem e recebem, digam amém. Deem uma linda salva de palmas no Senhor. E até terça-feira, em nome de Jesus, graça e paz.